Olá, bem-vindo ao E2, um magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Fica atento, durante a próxima meia hora vamos mostrar-te as novidades que o E2 preparou para ti. Visita a Galeria da Boa Vista com o E-Cultura PAL. O E2 Pro convida-te a conhecer o dia-a-dia da jornalista Nádia Diniz. O repórter E2 fala-te de voluntariado e apresenta-te um projeto ligado à educação e desenvolvimento. E o Panorâmica recebe o professor Vítor Gonçalves. O E-Cultura PAL leva-te à Galeria da Boa Vista. Durante os primeiros meses deste ano, a NOTE será responsável por promover exposições e conferências sobre arquitetura. O principal objetivo deste organismo é aproximar o arquiteto da sociedade. Ficaste curioso? Então espreita. O E2 veio até à Galeria da Boa Vista, onde o projeto NOTE prepara mensalmente exposições, conferências, conversas e workshops. A NOTE é uma plataforma criada por arquitetos que tem como objetivos a divulgação, reflexão e debate sobre a arquitetura. Neste espaço cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, Bárbara Silva, a diretora da NOTE, explica-nos de que forma surgiu este projeto e como tem sido a sua adesão junto do público. Foi surgindo esta ideia de falar sobre a arquitetura fora dos ambientes de arquitetos. E como é que isto surgiu? Eu fui para Madrid, vivi em Madrid vários anos, 5, 6 anos, e lá comecei a fazer o doutoramento e percebi que nas aulas do doutoramento havia um ambiente muito informal, de conversa com professores e com os alunos, e que de repente surgiam temas muito interessantes no âmbito da arquitetura, da sociedade, de relações da arquitetura fora do seu âmbito. E depois comecei a dar aulas também em Madrid e as discussões que saíam com os projetos, com os professores de projeto da cadeira, que era o Emílio Tunhon e o Luís Mancilha, também eram discussões muito interessantes de reflexões sobre o papel da arquitetura na sociedade, modos de pensar, levar um pouco os alunos a pensar de um determinado modo, tudo conversas informais que eu de repente pensei, isto é uma pena estarmos a perder esta informação. Isto devia haver algum modo de registar todas estas reflexões e todos estes pensamentos teóricos que são muito ricos e muito importantes, penso que para o trabalho do arquiteto e para construir de um pensamento crítico na arquitetura. Para além da exposição, a NOTE propõe outras formas de divulgação da arquitetura através da revista Notezine e de obras sobre este tema que chamam de notebooks. Para além da Notezine, pensámos que poderia ser interessante criar uma coisa mais completa, que seria o registro destas reflexões, conversas informais, em formato de livro. Ou seja, porque há muitos arquitetos que escrevem avulsos, escrevem 2 páginas, 3 páginas sobre um tema, sobre um pensamento, sobre uma preocupação que por acaso está a atormentar, uma intenção de um projeto, qualquer coisa, e tem muitos artigos, coisas pequenas, interessantes, e que tudo isso de repente se podia compilar e fazer um livro dessas reflexões. Porque vir aqui é conhecer a experiência de outros arquitetos e poder aprender com ela. E ao conhecer a experiência, colocar perguntas, não é? Porquê é que fazemos assim? Porquê é que fizemos assim? Quais são as intenções? Imaginemos agora de um arquiteto que faz uma conferência e explica todo o projeto, todo o processo de um projeto, entender, mas qual é a intenção, o que é que eu posso tirar de conhecimento ali, que perguntas é que cada um pode fazer, e porque também do êxito de cada um depende das perguntas que faz, a curiosidade que tem e depois a capacidade que tem em dar resposta, não é? Portanto, fundamentalmente o que nós queremos aqui é que o público coloque perguntas, criticando e analisando as coisas, para depois formular as respostas e aprender com isso. Roberto Mulassano é um arquiteto recém-licenciado e é um dos colaboradores deste projeto. Roberto considera a NOTE uma excelente oportunidade para o início da sua carreira e explica-nos a importância deste projeto para a arquitetura.
Esta oportunidade, eu entreguei a tese e fiquei imenso tempo à espera que marcassem a defesa, e eu queria que no dia a seguir à defesa eu tivesse já uma ocupação dentro da minha área. E por acaso no Facebook de madrugada estava a ver, não é? E aparece-me um pedido de amizade da Note, e aparecia lá uma proposta para voluntários a dizer que a Note ia inaugurar uma galeria em Lisboa com esta exposição da Bienal de Arquitetura, e eu concorri, enviei um mail à Bárbara e vim cá ter com a Bárbara e expliquei-lhe que ia ter a tese e a apresentação e isso tudo, só que entretanto eu até comecei a trabalhar cá antes da defesa da tese, ou seja, ainda estava como estudante aqui a trabalhar e pronto, e agora continuo e está a correr bem. De terça a sábado, das 14 às 19 horas, a Note abre as portas da Galeria da Boa Vista e apresenta até 31 de março a 7ª exposição da BIAU, a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo. À Vossa Vontade, uma peça de William Shakespeare em cena até 14 de abril no Teatro Nacional Dona Maria II. Ciência das Imagens, Imagens da Ciência, um ciclo de conferências gratuitas até 6 de dezembro na Fundação Culturgest. Plantas e Plantas, da australiana Narelle Jublin, em exposição até 31 de março no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Nesta semana, o E2 Pro mostra-te o dia-a-dia da jornalista Nádia Diniz. Ora, espreita. Nádia Diniz é jornalista na agência Lusa e conta-nos como é que o seu trabalho na agência difere do trabalho de um outro jornalista e quais são as qualidades que um profissional desta área deve possuir. O meu nome é Nádia Diniz, sou de Cantanhede e sou jornalista da Lusa há 4 anos. Nós não escrevemos diretamente para o público em geral. Eu estou convencida que as pessoas nem sabem bem o que é uma agência, o que é a Lusa. Nós escrevemos para os outros meios de comunicação, distribuímos para outros e é essa a grande diferença. Nós temos regras formais que são diferentes. Temos de ter um lead o mais claro possível, que passe na televisão, que seja lido na rádio, que tenha 35 palavras, já há aqui uma margem mínima, mas há. 35 palavras é bastante pouco, se repararem. No início, eu lembro-me quando vim para cá, perguntávamos, tanta coisa, tanta regra, porquê? E no fundo isto até faz algum sentido. Depois temos aquela obrigação de sermos os primeiros a dar a notícia, enfim, nós nem sempre conseguimos, mas fazemos o nosso melhor. Mais uma vez, eu não acho que seja assim tão diferente ser um jornalista de agência ou ser um jornalista de outra meio qualquer. Tens de ser rigoroso, tens de ser rápido, tens de procurar informar-te, procurar saber do que é que estás a falar. Eu tenho sempre uma pergunta para fazer e há sempre muitas que nunca faço e depois fica sempre... É seres curioso, é teres vontade de saber mais, ter capacidade de perceber as coisas. Eu trabalho na economia, por exemplo. A verdade é que eu escrevo muitas vezes sobre coisas que não sei o que são nem para que servem. O que é que eu procuro fazer? Informar, não é? Aprender, ler um bocadinho mais, perguntar a quem sabe. Nós também temos malta mais velha que tem memória e que tem outro conhecimento que eu não tenho e tentar explicar-me o melhor possível. A jornalista explica-nos que o seu dia-a-dia não é muito diferente de um outro qualquer jornalista, mas conta-nos que as suas preocupações e desafios diários divergem do comum. Eu entro normalmente à 1 da tarde, estou no turno da tarde. O que eu faço é ler jornais no início do dia. Nem sempre consigo ler todos, mas pelo menos os económicos faço por ler. Normalmente já venho para aqui com uma noção do que é que se passou, porque tenho amanhã para fazer isso. E depois depende muito da agenda. Normalmente sei o que vou fazer no dia seguinte, no dia de hoje. Portanto, que a agenda é marcada de um dia para o outro normalmente. Sei lá, hoje o dia está um bocado mais leve em termos de agenda, mas ontem fui para o Conselho Económico e Social, porque a troca está cá, para a 7ª revisão, e então os parceiros sociais foram recebidos lá pelos elementos da Troika que estão a monitorizar a missão em Portugal. Depois é ouvir o que eles têm a dizer, fazer-lhe as perguntas que nós entendemos que as pessoas querem saber e escrever os textos. Eu
agora estou na economia, estou mais neste tipo de assuntos, a acompanhar troicas e FMIs e essas notícias agradáveis que toda a gente gosta de ler logo pela manhã. E é isso. E depois, pronto, às vezes sai com televisão, como vocês estão aqui hoje, e depois editamos. Para o jornalismo em geral, tu tens de procurar dar as partes todas, ouvir toda a gente, procurar ser imparcial. Às vezes há situações em que é difícil tu seres imparcial, porque nós somos pessoas, não é? Tenho a ter as minhas ideologias, as minhas crenças, as minhas convicções, e às vezes é-me difícil escrever coisas com as quais eu não concordo mesmo. Mas pronto, faz parte. O facto de sermos agência é mais... nós somos escrutinados de uma forma diferente. Não me sinto condicionada por ser jornalista de agência em vez do jornal ou da rádio. Eu acho é que as pessoas olham para nós de uma forma diferente, são mais avaliadoras, estão mais atentas às nossas falhas, até porque aquilo que nós escrevemos aqui é mais verdade ou tem mais eco do que o que se escreve nos jornais, por exemplo, porque nós temos um mecanismo diferente de funcionar e de distribuição da informação. As experiências marcam sempre qualquer profissão e Nádia Diniz conta-nos 2 episódios que lembra com satisfação. Uma experiência que eu tenho tido. Houve uma altura, quando na Europa se estava a definir o que era a definir metas para os países cumprirem, e havia uma que era o déficit estrutural que devia estar até aos 0,5% do PIB. Mas o déficit estrutural é uma coisa assim que pode ser basicamente aquilo que tu quiseres que seja, porque é calculado em função do PIB potencial, e o PIB potencial é aquilo que o PIB seria se não houvesse. E eu pensei, mas então, porquê que na Europa estamos a definir metas e por conseguinte a criar políticas de crescimento e de emprego e de proteção social em função de uma coisa que é tão concreta e definida como aquilo que seria se não fosse? Isto não faz sentido. Então falei com economistas que me explicaram isso, disseram precisamente as falhas e as alternativas, e eu fiz umas peças sobre isso. Se calhar só eu é que li e o meu editor, mas eu gostei mesmo de fazer e aprendi imenso. Outra coisa que eu fiz, já foi há algum tempo, foi quando a Estónia entrou no Euro, a Embaixada da Estónia cá convidou os jornalistas portugueses para irem lá perceber um bocadinho o que é que tinha mudado, como é que os comerciantes, os empresários, as pessoas se tinham adaptado. E na altura fui eu que fui daqui da Lusa, em janeiro, no final de janeiro, que está um gelo que não se aguenta. Mas enfim, tirando isso, foi giro também gostei de perceber essa parte, até porque eles entraram no Euro numa altura em que se falava muito da sobrevivência do Euro. E essa era logo aquela pergunta de cara, a gente mas quer entrar na moeda única agora, que ela está um bocadinho a vias de extinção. E pronto, e também gostei de fazer esse trabalho. Numa palavra, ser jornalista de agência é uma aventura. Fazes voluntariado? Gostavas de fazer? O Repórter E2 mostra-te uma organização que se dedica à educação e ao desenvolvimento em Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Fica desse lado e descobre este projeto voluntário desenvolvido por um grupo de estudantes. Hoje o Repórter E2 veio ao espaço onde a RED tem estado a desenvolver um projeto com as crianças do bairro da Boa Vista. Fica para ver. Em que consiste a RED? Então a ED é uma associação que foi fundada e é gerida exclusivamente por estudantes universitários e desenvolvemos programas que têm por base a educação. Portanto, pegamos em pessoas, desde crianças, jovens, adultos, que têm algumas dificuldades em acesso à educação e tentamos dar-lhes as ferramentas para que eles atinjam o seu potencial. Temos projetos em Portugal, a nível nacional, em bairros sociais, um na Boa Vista e outro na Machoeira, e temos também projetos a nível internacional, neste momento em Moçambique e em São Tomé. Durante o ano letivo estamos em Portugal, nestes bairros, e depois no verão estamos ou em Moçambique ou em São Tomé, e são programas dinamizados por voluntários que são estudantes universitários. Em Moçambique e São Tomé, o que vocês fazem é construir escolas ou dão aulas? Como é que é? Nos dois países fazemos parcerias com instituições já existentes. No caso de Moçambique, por exemplo, temos uma parceria com a Universidade Eduardo Mondlane
E o que os alunos fazem é usar os conhecimentos que adquiriram aqui durante a sua formação académica e dão aulas a estudantes universitários e também ao público em geral, em parceria com esta universidade. Durante os anos fizemos parcerias também, por exemplo, com a Cruz Vermelha, em que dinamizámos alguns centros da Cruz Vermelha, e estamos também presentes em várias escolas, as escolas primárias, secundárias e comerciais, em que damos, por exemplo, ensino primário e também formação a alunos de secundário a nível de competências práticas como a procura de emprego ou cursos de contabilidade e gestão, portanto, ferramentas que sejam importantes no mercado de trabalho. Qual tem sido o impacto nestes 2 bairros aqui em Portugal? Nós, por exemplo, este ano temos tido algumas referências de professores que têm recomendado aos pais que inscrevam alunos no programa, porque têm sentido realmente uma evolução e achamos que isto é a melhor maneira de medir o impacto dos nossos programas. Portanto, sentimos esta parte de apoio escolar, realmente eles sobem as notas e que estão mais empenhados, e depois temos outra componente também igualmente importante, que além do apoio escolar nós dinamizamos atividades em equipa e tentamos trabalhar o espírito da equipa, a criatividade, o empenho, a dedicação, a responsabilidade, e sentimos que eles começam o ano numa etapa em que às vezes não gostam muito deste trabalho em equipa e dos colegas e que chegam ao fim realmente empenhados com a equipa e a defender-se uns aos outros, e este espírito de camaradagem que pensamos que é importante. Em que é que consiste o trabalho dos voluntários da AHEAD? Portanto, aqui no programa do Bairros em específico, o trabalho dos voluntários é virem uma vez por semana, estão aqui 2 horas com os nossos alunos. Na primeira parte do dia nós fazemos um apoio escolar, portanto temos um plano de estudo individual que é feito de acordo com as necessidades e com os testes que os alunos vão ter. Os voluntários estão sempre com um grupo fixo de alunos, uma vez que os alunos estão divididos de acordo com o seu ano de escolaridade. E nessa primeira parte do dia, então, feito um apoio com os alunos, resolvemos exercícios com eles, trazemos fichas para eles poderem continuar o estudo em casa. Pronto, tentamos fazer o melhor que podemos para que eles tenham o maior sucesso escolar possível. Depois, na segunda parte do dia, nós desenvolvemos atividades lúdico-pedagógicas que achamos que são importantes para desenvolver outras competências, como o trabalho em equipa, a responsabilidade, o compromisso com os colegas, a entreajuda, pronto, e coisas que nós achamos que são importantes para o futuro deles também. Como é que os jovens se podem inscrever? Qualquer um se pode inscrever? Os voluntários podem dirigir-se ao nosso site, www.aed.org.pt, tem lá um formulário de inscrição, submetem. E nós, quando necessitamos de mais voluntários ou porque existiram muitas inscrições de alunos, nós contactamos, fazemos uma entrevista para ver se o perfil do voluntário se adequa àquilo que nós trabalhamos aqui, e pronto. Agora é uma ótima altura para se inscreverem, porque existia outra associação que fazia um trabalho semelhante aqui nesta zona, no bairro da Boa Vista, que teve de fechar devido a problemas. E nós, desde que isso aconteceu, tivemos realmente um grande aumento do número de alunos inscritos e estamos realmente a precisar de mais voluntários, portanto é uma ótima altura para quem se quiser inscrever. Como é que nos podemos inscrever nos projetos internacionais? Para os programas internacionais, as candidaturas neste momento já estão fechadas. Fizemos o recrutamento durante os meses de novembro e dezembro e os voluntários já estão a trabalhar no terreno desde o mês de janeiro. O que eles estão a fazer neste momento é a angariação de fundos, pelo que, se as pessoas quiserem ajudar de outra forma, poderão sempre ir aos nossos eventos. Este mês, por exemplo, temos workshops a decorrer entre o dia 2 e o dia 23, workshops sobre os mais variados temas que nós achamos que são bastante interessantes para quem quiser fazer. Pode ir também ao nosso site e ao Facebook e inscrever-se. Agora já sabes, a AHEAD está a precisar de voluntários. Participa! Ser empreendedor é cada vez mais importante nos dias de hoje. E não há ninguém melhor do que o professor Vítor Gonçalves para nos falar sobre empreendedorismo. Descobre o seu percurso pessoal e profissional agora no Panorâmica. Bem-vindos ao Panorâmica. Vítor Gonçalves é o professor mais antigo da Escola Superior de Comunicação Social, onde trabalha desde 1989. É licenciado pelo ISCTE em Organização e Gestão de Empresas e leciona diferentes cadeiras ligadas à economia, gestão de empresas, empreendedorismo e tecnologia. É desde 2008 responsável pelo projeto Poliempreende. Muito obrigada por ter vindo ao E2. Nada. O concurso Poliempreende é um dos seus atuais projetos. Já vai na 10ª edição. 10ª edição. Nós começámos, nós IPL, aderimos ao projeto na 5ª edição. Concorremos na 6ª e já organizámos a 9ª, o ano passado. Correu muito bem, é um projeto singular, porque é o único projeto que consegue aglutinar os alunos todos, de todos os politécnicos e de algumas escolas aderentes, a nível nacional.
não existe outra assim. E, portanto, quer dizer, é uma coroa de glória. Como é que nós conseguimos juntar 22 escolas, parece-me, neste momento, e os centenas de alunos e centenas de professores num projeto comum e, portanto, e já vai na 10ª edição e acho que vai continuar. É um projeto inovador que ajuda os jovens a terem uma visão empreendedora e a criarem as suas próprias empresas. Cria-lhes a necessidade de eles serem criativos, porque com as fraturas sociais que têm acontecido e com as dificuldades que existem a nível de emprego e a nível de colocações, enfim, dos cursos que têm, temos que dar uma possibilidade das pessoas utilizarem as suas competências. Se os alunos entram para a faculdade, entram para as escolas, têm um determinado conhecimento, o somatório desse conhecimento dá-lhes um saber fazer, e esse saber fazer dá-lhes as competências. Se depois não sabem utilizar essas competências, é uma pena. Portanto, daí que, se sabem fazer, fazem. Se têm uma ideia e não sabem fazer, só têm que ir aprender qual é o conteúdo para pôr. Essencialmente, o curso do empreendedorismo é uma coisa que trabalha muito com a emoção própria das pessoas. O empreendedor não é ambicioso. Ele gosta de ver sair coisas das suas mãos, ter uma visão e ver concretizar o seu projeto. Aproveitar os recursos que tem. É um sonhador. Portanto, a gente diz assim, nós dizemos no empreendedorismo, dizemos muitas vezes assim, eu posso comprar a gestão do meu negócio, eu posso comprar a gestão financeira do meu negócio, mas o meu negócio, que tem a minha emoção, tem que ser eu. E, portanto, ou sei o que estou a fazer, ou então não é o meu negócio. Então, como explica a falta de uma resistência na sociedade portuguesa de criar o seu próprio emprego, dos jovens criarem o seu próprio emprego, as suas próprias oportunidades? É assim, os constrangimentos que existem a nível familiar, das pessoas não poderem querer, muitas das vezes, mostram o seu sonho e são reprimidos no seu sonho. Mais a escola, mais toda a própria sociedade reprime muitas vezes e as pessoas entram naquela situação de eu não vou, eu não faço. E, acima de tudo, é preciso, nós não somos uma sociedade, não estamos habituados, não fomos educados desde pequenos a correr riscos. Não sabemos lidar com a incerteza. E o empreendedorismo é uma... Se me perguntarem o que é que eu sei do empreendedorismo eu sei tanto como o aluno que não sabe nada. Estamos a falar do futuro. Agora, se me disserem, põe lá aí, ajuda lá aí com os conhecimentos que tens do passado para a gente fazer alguma conjuntura do futuro, isso eu já consigo fazer. Agora, o problema é como é que se tira as pessoas de uma zona de conforto para uma incerteza, quando nós estamos à espera de que o Estado tem que nos dar emprego, o Estado tem que nos dar subsídios, o Estado tem que nos dar tudo. Nós não temos que fazer nada. Como é que eu vou dizer a uma pessoa para fazer coisas? Falou em incerteza e este momento em que vivemos agora é um momento de incerteza, um momento de crise económica. Acha que o empreendedorismo e o desenvolvimento desta visão e desta noção de criar coisas e criar o nosso próprio emprego só pode beneficiar a economia portuguesa? Só pode. Aliás, Schumpeter tem essa filosofia de dizer assim, não é o Estado que me tem que dar emprego, eu é que tenho que criar o meu emprego para com os meus impostos ajudar o Estado. Portanto, o problema que se põe é precisamente esse, é que neste momento está muita gente à espera que caia qualquer coisa do céu. E até pode ser que caia, para além de chuva e de neve. Agora, o problema que se põe é assim, se nós não fizermos nada, se nós não ajudarmos, e há uma gama tão grande de coisas que podem ser exploradas a nível de empreendedorismo, ao nosso nível, empreendedorismo de pequenas e médias empresas, 2, 3 pessoas, que têm investimentos reduzidos, porque têm a flexibilidade de poder fazer coisas que as grandes empresas não podem, que têm canais de hierarquia e têm decisões que são morosas, quanto 2 ou 3 pessoas podem fazer. Agora, o curioso disto é que a percentagem das pessoas que são empreendedoras são essencialmente a nível cultural mais baixo. São aqueles que já se capacitaram de que não têm estudos, não têm idade, não têm nada, portanto, ou são eles que arranjam, a arriscar. Ou são eles que arriscam alguma coisa e podem colher alguma coisa, ou então, pior, não podem ficar. Enquanto que as pessoas que têm algum tipo de formação têm alguma perspectiva de pode um dia aparecer. É verdade que pode, mas também podem fazer com que aquilo apareça mais cedo, portanto. Muito obrigada, professor. Nada, eu vou ajudar, ok. Com um vasto currículo profissional em empresas e no ensino, Vítor Gonçalves defende o empreendedorismo e a inovação.
Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá.